Quando cria um conselho, o órgão gestor, né, a prefeitura, através do órgão gestor, ela precisa garantir a estrutura de funcionamento do conselho. Então, esse conselho, ainda que o gestor não goste, ele tem que ter um espaço para suas reuniões, né? Então, ele tem que ter uma estrutura para essas reuniões, que precisam ser mensais. Os conselhos, eles não se reúnem na hora que eles acham interessante, né? Então, no regimento interno, o Conselho de Assistência Social, ele vai ter as reuniões ordinárias uma vez por mês. E pode ter também as extraordinárias, caso seja necessário. Mas as reuniões mensais, elas são obrigatórias. Mas, Márcio, por que o Conselho tem que se reunir? O que o Conselho faz quando ele está reunido? O Conselho, ele precisa ter uma pauta, né? Vocês lembram que eu falei que os conselhos têm os seus regimentos internos? Então, o Conselho de Assistência Social, ele precisa criar como primeiro ato, tá? Vamos pensar aqui um conselho começando. O primeiro ato de um conselho, a primeira reunião, quando eu falo primeiro ato, chamou a primeira reunião do conselho. Vamos supor que nós estamos aqui começando o Conselho de Assistência Social. Nós estamos abrindo o conselho. A primeira pauta dessa reunião vai ser criar o regimento interno. Enquanto o conselho não cria o regimento interno, ele está acéfalo, ele está sem comando, ele tem que ter diretrizes. Ah, Márcio, mas o conselho não está criado na LOAS, não tem a lei municipal que cria o conselho? Tem. O regimento interno não vai repetir o que está na LOAS e o que está na lei municipal. Por necessidade, ele vai compilar algumas questões, sim. Mas o objetivo do regimento interno é criar a forma como o conselho como é o funcionamento do conselho. Ou seja, quais os dias de reunião, lembrando, dias e horários e local, pode ser na Secretaria de Assistência Social ou pode ser na Casa dos Conselhos, caso o município tenha a Casa do Conselho, ou pode ser em outros espaços também, tá? Normalmente é numa Secretaria de Assistência Social. E o Conselho precisa, no regimento interno, definir são os dias. Então, é numa terça, e se é uma terça, ou uma quarta, uma quinta, ou uma sexta, ou um sábado, qual o horário? Tem que ter dia e horário fixo. E no site da prefeitura, qualquer cidadão ele tem o direito de procurar lá, eu quero saber quando o conselho se reúne. Essa data precisa ser anunciada. Então, são reuniões públicas, né? Então, qualquer cidadão ele pode ir lá numa reunião sentar. Agora, no regimento interno, você define a participação da população, tá? Então, as pessoas que não vão votar. O direito ao voto é do conselheiro. Alguns conselhos deixam em aberto a questão do direito à voz. O cidadão pode ter direito à voz, ou não. Eu sou de um tempo que as pessoas participavam igual participam na sessão de Câmara. Você vai na sessão de Câmara, na Câmara dos Vereadores, você não tem direito à voz. Você só assiste. Isso também é uma prerrogativa que precisa estar estabelecida no regimento interno. Se as pessoas que participam, elas podem falar. No caso aqui da cidade de Ubatuba, as pessoas que participam das reuniões dos conselhos vinculados à Secretaria de Assistência Social, as pessoas elas têm direito à voz, elas podem falar. Dentro, né, de um limite estabelecido ali no regimento, mas ela pode ter direito à voz. Então é muito interessante quando você tem direito à voz, né? Porque de repente você tem uma demanda vinculada ao segmento da assistência social, e o Conselho de Assistência Social é bastante amplo, né? Apesar de ter o Conselho da Criança, o Conselho de Pessoa com Deficiência, o Conselho do Idoso, o de Assistência Social, ele também trata de investimento para a criança e adolescente, para o idoso, para a pessoa com deficiência e para a família.
tá? Então, os outros conselhos existem, têm os seus fundos, mas por que que, de novo, a assistência social também trata desses assuntos? Porque esses segmentos, eles fazem parte do conjunto de segmentos que estão dentro da LOAS. Então, o segmento de criança e adolescente, do idoso, de pessoa com deficiência e de famílias, eles estão previstos dentro da LOAS. E o recurso estadual ou nacional voltado para esse segmento, ele passa obrigatoriamente, mesmo tendo conselho específico, ele tem que passar dentro do Conselho da Assistência Social. O Conselho de Assistência Social, ele faz uma tratativa ali com o conselho do segmento, mas a decisão final, pela aplicação do recurso, é do Conselho de Assistência Social. Entendeu? Então, esse conselho, ele é bastante amplo. Então, a demanda que o munícipe vai levar, se ela for uma demanda voltada à assistência social, quase sempre ela vai estar sob a responsabilidade desse Conselho de Assistência Social. Bem, ok, então, Márcio, você falou que o Conselho, numa primeira reunião, ele vota, né, o seu regimento interno, e aí a população pode participar, né, dentro dos termos regimentais. E o que mais? No primeiro dia, o Conselho ele vai eleger uma mesa diretora. Né? Então, o Conselho ele precisa ter um presidente, um vice-presidente, secretário, primeiro e segundo secretário, pode ter a pessoa do tesoureiro também, mas obrigatoriamente tem que ter presidente e secretário, porque o presidente ele tem a responsabilidade de conduzir as reuniões, de colocar as matérias em pauta, né? Ele não só colocar em pauta, como apresentar, né? Propor as pautas de discussão do conselho. E o secretário, ele vai cuidar da organização das reuniões, ele vai fazer a ata, vai fazer a chamada das reuniões, vai controlar o acesso à distribuição da fala, né, da participação dos conselheiros ali também. Então, o conselho ele tem toda uma organização, né? Tá. E quando o conselho faz uma pauta, o que normalmente vai ter nessa pauta, Márcio? Os conselhos, eles têm pautas obrigatórias. O secretário ou a secretária de assistência social, o conselho está subordinado ao secretário? Não. O conselho, ele é autônomo. Tá? Ele é um serviço público relevante, não é remunerado. Tá? Então, os conselheiros, sejam deliberativos ou consultivos, eles não são conselhos remunerados. Dentro da assistência social, existe um conselho que é remunerado, que é o conselho tutelar, né? Porque aí ele é regido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e ele é um conselho onde é necessária uma dedicação exclusiva. Tá? E o conselho tutelar, ele é diferenciado dos conselhos consultivos e deliberativos. Não deve ser confundido entre um conselho e outro, ok? Então, isso é muito importante. Então, não confunda o conselheiro tutelar com o conselho da criança e adolescente, por exemplo. Né? É um papel muito, muito específico.